parada aqui é o seguinte: as âncoras não funcionam como você pensa. Um navio porta-container moderno pode pesar mais de 200 mil toneladas. Quando o vento uiva e a corrente empurra, a força que atua contra esse Cara, isso navio é é muito pesado. colossal, suficiente para arrebentar cabos de aço como se fossem fios. Ainda assim, essas cidades flutuantes são mantidas no lugar por uma única corrente metálica que parece pequena em comparação. Mas aqui está o ponto. Se você soltasse aquela âncora no meio do oceano profundo, ela não faria absolutamente nada. E se você tentasse puxá-la do ângulo errado, poderia até colocar seu próprio navio em risco. Como os capitães sabem quanta corrente precisa ser usada? Como eles conseguem erguer uma âncora de 20 toneladas do fundo? E o que acontece quando o oceano é profundo demais? Cara, é muito pesado, em 20 toneladas uma âncora. Puta que pariu, mano. No caso ali, o navio inteiro, 200 toneladas. É muita coisa, muita coisa. Hoje vamos responder as perguntas que você Como é que é possível isso parar ali, flutuar em cima da água? É algo, logicamente, que a gente sabe que a ciência explica isso, a física também. Mas assim, é meio absurdo pensar que isso é possível, né? É algo nem interessante de se sabia pensar. que tinha sobre a engenharia pesada das âncoras. Para O tamanho entender da como corrente? uma âncora funciona, primeiro você precisa respeitar a corrente. Em um navio grande, não estamos falando de uma corrente que você compra em uma loja de ferragens. Um único elo da corrente de uma grande âncora pode pesar mais de 300 libras, mais do que um refrigerador grande. A âncora em si pode pesar de 15 a 20 toneladas, mas a corrente ligada a ela geralmente é ainda mais pesada do que a própria âncora. Esse peso é a arma secreta. Pelo tamanho, né? Pela distância que ela percorre, já é pesado, imagino que realmente. Mas mais de 20 toneladas. Quando um capitão ancora, ele não apenas joga a âncora no fundo, ele libera uma longa extensão dessa corrente pesada sobre o fundo do mar. Isso cria uma curva chamada catenária. O peso da corrente afunda no fundo e funciona como um amortecedor. Quando uma onda empurra o navio para trás, ele precisa primeiro levantar toneladas de corrente de ferro do fundo antes mesmo de transmitir força para a âncora. Quando a força finalmente alcança a âncora, ela Cara, curioso, até hoje eu achava que a âncora era lançada para baixo, em linha reta. E ali eu ficava parado. Mas realmente eu tinha dúvida, eu falava, como que a onda não leva, né? De todo jeito tem que estar no fundo, né? E nesse caso aí, fazendo essa curvatura realmente torna-se algo, assim, fisicamente mais explicável. Porque cada vez que a onda bate, imagino que a âncora crava mais na terra, ou seja, prende mais ainda o navio. Faz é sentido demais. horizontal, pressionando a âncora mais fundo no solo em vez de puxá-la para fora. Mas e no oceano profundo? Se um navio quebrar no meio do Pacífico, ele pode lançar a âncora? A resposta curta é Boa não. pergunta. Navios comerciais geralmente não podem ancorar em águas mais profundas que 100 metros, ou aproximadamente 300 pés. Se você estiver no meio do oceano, onde a água tem cerca de 2 milhas de profundidade, a própria corrente seria pesada demais para sustentar. Se o oceano fosse ainda mais profundo, o enorme peso de tanta corrente pendurada verticalmente poderia danificar o convés ou até comprometer a estrutura do navio. Por isso, em mar aberto, navios não ancoram, eles derivam. Ou, se forem embarcações modernas, usam posicionamento dinâmico, com computadores e propulsores mantendo o navio no mesmo ponto sem tocar o fundo. Então, quando estão ancorados, como o capitão sabe quanta corrente foi liberada? Não é como se alguém pudesse simplesmente olhar pela janela. Isso é feito por meio de um sistema de medição muito antigo chamado Ah, mas não tem nenhum sensor para fazer essa leitura automaticamente? Ponto X, onde a corrente vai passando e vai medindo, na frente de um sensor de leitura, sei lá, algo do tipo. Um, sabe? Tipo como que a gente chama isso? Seria ali algo de um material que o sensor lê somente esse material. Se é ferro, teria que ser um outro material para fazer a leitura, né? E aí o sensor aqui parado, ela vai passando, passando, isso aí passou, sei lá, vamos lá, 10 metros, de 10 em 10, de 20 em 20 metros, sei lá quantos metros que vai lançar, né? De 50 em 50 metros, passou, fez a leitura
e o sensor automaticamente daria essa posição aí. Eu acho que os modernos devem ser assim, na Chamado verdade, né? shekel. Um comprimento padrão de corrente é chamado de quartelada, ou shekel, e mede exatamente 175 pés, ou 90 pés. Essas seções são unidas por um elo especial que pode ser separado. Os tripulantes 160. pintam esses elos com cores vivas, geralmente branco, vermelho ou azul. Eles também De qual podem material? enrolar arame ao redor dos elos para que possam ser identificados até no escuro, pelo toque ou com uma lanterna. Quando a corrente está sendo liberada, um oficial na proa conta as marcas coloridas. Rapaz, olha essa corrente saindo daqui, velho. Você tá maluco? Se isso pega alguém, meu amigo, arranca, mas Ele você tá comunica maluco. pelo rádio à ponte, 3 quarteladas na água. Isso Essa aqui tá informa ao mais lenta. capitão exatamente quanto peso está no fundo e se há comprimento de corrente suficiente, escopo, para manter o navio seguro. Finalmente, Faz a sentido. parte mais difícil, recolher a âncora. Beleza, então é feito de forma manual dos mais antigos, né? Como ele explicou ali, existe o elo, e aí esse elo ele é diferenciado por cores ou até mesmo ali por, no caso ali era um cabo de aço, alguma coisa, né, enrolado nele, e aí se torna visível. Passou, se tornou visível, dá para fazer a contagem. Um elo, dois elo, três elo e assim vai contando de acordo com cada elo, eles vão saber fazer o cálculo para saber quantos metros foram lançados ali, né? Lembre-se, uma âncora de 20 toneladas cravada no fundo cria uma força enorme de sucção. Você não pode simplesmente puxá-la. O motor poderia sobrecarregar tentando arrancá-la do leito marinho. Para recuperar a âncora, o navio avança lentamente, movendo-se diretamente sobre o ponto onde a âncora está presa. Isso muda a física. A corrente fica quase vertical, Para puxando cima. a âncora diretamente para cima. Essa força vertical quebra a sucção, um momento que a tripulação chama de descolamento. Quando a âncora emerge, geralmente está coberta de lama espessa e mal cheirosa. Antes de entrar a bordo, Nossa. jatos de água de alta pressão no escovém removem a sujeira para que a corrente fique limpa. Uma vez que a âncora é acomodada no lugar, o navio está livre para seguir viagem novamente. Do peso maciço das âncoras até a pintura colorida dos elos, o sistema de ancoragem é uma mistura de Cara, olha isso, mano. Olha a velocidade que essa corrente sai ali. Você força tá bruta maluco. e cálculo preciso. Se você gostou dessa análise profunda, ative o botão de curtir e inscreva-se para descobrir mais histórias surpreendentes escondidas à vista de todos. Obrigado. Pô, cara, que da hora, que da hora, que da hora. E eu, particularmente, não imaginava que era dessa forma realmente que funcionava a âncora. Então, realmente, o título ali deu muito certo para mim. Se você já sabia, comenta aí embaixo. Você já sabia que era assim que funcionava, que funcionam as âncoras, né? Tanto a forma de parada quanto a forma de recolher a âncora ali também. Eu não tinha esse conhecimento. Interessantíssimo, inclusive, viu? Interessantíssimo. Então, galera, se gostou do vídeo, já comenta aí embaixo, tá? Comenta aí se gosta desse tipo de vídeo de curiosidade. Já deixa o seu like se gostou, tá? Comenta aí se gostou ou não. Coloca aí gostei do vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!